tomada aí. Toma... Mas ainda tem jogo. Ei, vamos jogar. Play. E no finalzinho da partida, o alívio, Felipe Coutinho. Os jogadores aproveitam a comemoração para ganhar tempo. Fica aqui, gente. Agora é só não tomar gol. Não tomar e fazer mais um. Vamos! Aí, ó. Boa, professor. Juiz apita o fim da partida e Neymar se ajoelha no gramado. Começa a chorar. Os colegas chamam para entrar no vestiário. Ei, levanta, vambora. Ei, levanta todo mundo, vambora. Até o final. Que assim seja, Marcelo. É isso aí, Marcelo. Vamos até o fim com o time unido. A repórter Sônia Bride ouviu especialistas em linguagem corporal e em psicologia do esporte para entender esse choro do Neymar e o que o nosso craque tem que fazer para sacudir a poeira. Torinho! 2 para o Brasil, 0 para o Japão! O centro de campo. Depois do jogo, Neymar caiu. Quando ele chora ali em campo, com todos os olhos do mundo sobre ele, ele está mandando um recado. Leni, esse choro é legítimo? É um choro legítimo, genuíno, um choro típico de alívio. Tanto que a gente identifica, antes dele começar a chorar especificamente, ele faz movimentos com os braços, movimentos fortes, de cima para baixo, que são movimentos de uma tensão bastante grande. O esporte de alto nível tem essa característica, viver na linha tênue ante o fracasso e o sucesso. Durante todo o jogo, o Neymar foi muito transparente nas suas emoções. A gente sabia exatamente quando ele estava com raiva, quando ele estava frustrado, quando ele estava decepcionado. Em termos de comunicação, já pensando em adversário, que consegue ler as emoções dele, isso pode ser ruim? Sim, porque o torna extremamente vulnerável. O outro identifica exatamente quais são as coisas que o tiram do sério. Por mais que ele esteja pressionado, por mais que a arbitragem erre, por mais que o adversário não seja leal, ele tem que exercitar a sua autodisciplina e a sua elegância. A falta de um capitão fixo faz diferença? Você acha que um Carlos Alberto, um Cafu, um Dunga ali dentro do campo, nessa hora da tensão, teria chamado o Neymar e dito: Neymar? Você se construir como líder é um processo demorado. Então, claro que se você tem esse rodízio, dificulta, porque cada um fica durante um período pequeno, muitas vezes sem a oportunidade de desenvolver as características da liderança, que dariam a segurança necessária para o grupo. Leni, você acha que a gente, como sociedade, também está lendo muito mais nessas coisas todas que estão acontecendo, porque nós também precisamos superar o trauma do 7-1, que qualquer coisa que aconteça em campo, a gente já fica, agora vai ser um fracasso? E no Brasil, culturalmente, essa questão do futebol é algo que mexe muito, né? Mexe muito com as nossas emoções. E aí a gente acaba, às vezes, até esquecendo uma longa história de sucesso, uma longa história de resultados positivos, um pentacampeonato, que fez com que a seleção brasileira mostrasse que veio mesmo. Nós somos muito bons em relação a isso. Com uma história mais leve para carregar nas costas, Cristiano Ronaldo sorri quando vai a campo. Lá dentro, ele respira fundo e não perde o foco. Parece coisa de yoga até, né? Sim, você baixa o batimento cardíaco, você baixa o nível de tensão para poder realizar aquela tarefa. Quando concentrados, com uma respiração regular e etc., a área do nosso cérebro que atua é a área que nos permite respostas mais controladas, ou seja, resultados mais profissionais, que é o que a gente espera deles. Do camisa 10 do Brasil, a gente espera até mais. Depois do 1-0, Neymar relaxou. E a gente percebe claramente que aí sim ele está aproveitando, está se divertindo, usufruindo do jogo. E aí ele relaxa. Quando ele vai para a zona de conforto dele, ele é capaz de ser brilhante, como nós sabemos que ele sabe ser. Se eu pudesse dizer alguma coisa para o Neymar, é que ele tire definitivamente dos ombros uma única responsabilidade. Como ele tem que ganhar a Copa, ele tem que ser o melhor, ele tem que ser o artilheiro, nada disso. Tem que usufruir desse momento.
né? Curtir o momento. Curtir o momento. Agora, para encerrar, eu queria voltar para aquela cena do choro, depois que ele fez o gol dele. Ele não só já estava aliviado que o Brasil estava vencendo o jogo, como ele fez o seu próprio gol. E aí aquele choro, como você fala, um choro de alívio, pode ser também um momento em que ele se sentiu meio que livre de uma maldição. Olha, desencantou, agora vai. Eu vinguei, eu vinguei. Eu acho que desde a outra Copa, o atleta brasileiro está chorando muito. Então, vai extravasar toda essa pressão sorrindo, correndo. Alegria, alegria, abraçando os companheiros. Empolgação. Eu acho que é mais, digamos, psicologicamente mais saudável. Neymar Júnior é o nome dele. Precisava fazer. Na Rússia, a oposição tem acusado o governo de aproveitar que a população está ali distraída com a Copa para aprovar medidas impopulares. Foi no dia de abertura da Copa que o governo abriu o jogo. O primeiro-ministro russo anunciava o projeto de reforma da Previdência. Mas a Rússia inteira só tinha olhos para o futebol. A imprensa estatal destacou a goleada russa. Poucas linhas sublinhavam que a idade de aposentadoria para homens passaria para 65 anos. 2 anos a menos do que a expectativa de vida deles. Dmitry Medvedev falou ainda em subir o imposto sobre valor agregado. Mas os russos só prestavam atenção no aumento do placar. A pequena oposição russa denuncia o uso desse grande encontro do futebol como uma ferramenta de distração. Os russos estão tão encantados com as festas de rua, com a atmosfera de carnaval, que acabam prestando menos atenção no Kremlin. Ainda que quisessem protestar, não haveria como. O governo passou uma lei que proíbe manifestações sem autorização durante a Copa. O principal crítico do Putin passou 1 mês na cadeia porque participou de uma marcha ilegal. Alexei Navalny insiste em ir para as ruas e formalizou um pedido de protesto em 20 cidades, nenhuma delas é sede da Copa. O governo ainda não deu uma resposta, mas não tem tido muito ouvidos para vaias. Líderes de 16 países europeus se reuniram neste domingo em Bruxelas para discutir a imigração. Os participantes avaliaram que a cúpula informal terminou com progressos para um acordo no Conselho Europeu na próxima semana. Os líderes concordaram que países que recebem a maior parte dos imigrantes não devem ser deixados sozinhos para administrar a situação. A chanceler alemã Angela Merkel disse que os participantes da cúpula também entendem que as fronteiras externas da Europa precisam ser mais bem protegidas para impedir a imigração ilegal. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu hoje numa rede social a deportação imediata, sem processo judicial, de imigrantes ilegais. Ele disse que a atual política de imigração do país é uma piada. Não podemos permitir que todas essas pessoas invadam nosso país. Quando alguém chega, precisamos imediatamente, sem nenhum juízo ou processo judicial, mandá-los de volta de onde vieram. Trump também afirmou que a imigração deve ser baseada no mérito e acrescentou: precisamos de pessoas que ajudem a tornar a América grande novamente. Essa semana, o presidente americano voltou atrás na decisão de separar famílias detidas ao entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Nossos repórteres encontraram uma brasileira que está há 23 dias longe da filha e foram até a cidade de outra que está na mesma situação. Crianças e menores de idade trancafiados em jaulas. Desde o mês passado, essas imagens resumem o novo e cruel capítulo da história da crise da imigração ilegal nos Estados Unidos. Esta semana, as imagens ganharam vozes. Eu tô com muita saudade. A mamãe também tá com muita saudade. Você tá chorando todo dia, minha filha? Não chora não, princesa. A mamãe te ama demais. Essa conversa foi entre esta brasileira e a filha dela. Elas cruzaram a fronteira dos Estados Unidos pelo Texas no dia 31 de maio. No dia seguinte, elas foram separadas pelos agentes de fronteira. Ela foi presa, ficou 5 dias na prisão até ver um juiz e ser liberada. Mas não vê a filha há 23 dias. A gente estava passando uma fase difícil lá no Brasil, né? Não estava nada bom pro meu esposo.
e tal, e ele acabou se endividando em algumas coisas, e ele foi e resolveu vir. Daí ele veio e através dessas dívidas também dele, eu também comecei a ser ameaçada, né? E eu peguei a minha filha mais nova e vim. O que ela não sabia é que viria a sofrer na pele a política de tolerância zero do presidente Donald Trump. Quem é detido entrando ilegalmente nos Estados Unidos pode ser processado como criminoso. Se for uma família com menores de idade, passam tempo nos centros de triagem, como esses das imagens das jaulas. Depois, os adultos vão para a prisão e os menores para abrigos e instituições particulares. Eu fiquei na cadeia, onde o quarto tinha cerca de umas 50, 60 mulheres, mais ou menos, ou até mais, né? Vou colocar umas 70. Foram 5 dias na prisão sem saber onde estava a filha. Na primeira audiência, diante do juiz, ela se declarou culpada e foi liberada. Daí pôde encontrar o marido e o filho, que já viviam nos Estados Unidos. O marido e o filho dela são imigrantes ilegais e aguardam uma decisão da justiça americana. Enquanto espera o fim do processo, sem saber se vai ser deportada, ela tem que produzir uma série de provas para poder receber a menina de volta. Mas pelo menos já sabe onde está a filha e pode falar com ela pelo telefone. Eu posso falar 2 ligações por semana, cada um de 10 minutos, eu posso falar uma de 20. E a mãe até grava as conversas. Os serviços diplomáticos brasileiros dizem que existem pelo menos 51 crianças brasileiras nessa situação, separadas dos pais e vivendo em abrigos. Segundo o cônsul do Brasil em Houston, Texas, esse levantamento não foi feito pelo governo americano. Informação oficial não existe.